Olá, saudações. O papinho aqui de hoje vai ter que ser extremamente condensado, porque demoraria aí pelo menos umas 3 horas. Vamos falar aqui sobre a nossa relação com a morte. Evolutivamente, nascemos, lutamos para sobreviver, buscamos propósitos e nos entregamos ao fim inevitável, que é a morte. Algo tratado às vezes com um certo pavor, mesmo sendo algo inevitável e não desejado pela maioria das pessoas. Existe uma diferença em algumas situações muito grandes, uma diferença muito grande em algumas situações, e em outras uma linha tênue. Estou falando aqui do suicida e da pessoa que lida com normalidade com o fato da morte. Nós, seres humanos, criamos propósitos existenciais. Nós temos aquilo aquelas pessoas que nos dão sentido à vida, sentido, direção, que nos motivam a viver. E outras coisas, comumente essas mesmas pessoas e essas mesmas coisas, ideias, que nos motivam a morrer para defendê-las. Em um momento qualquer de nossas vidas, nós temos que entender isso. Que somos motivados a viver por algo e que este mesmo algo e até mesmo outros algos nos levariam ao evento morte de forma tranquila. Perderíamos as nossas vidas de forma tranquila. Quando as pessoas atingem determinada percepção de mundo, comumente quando compreendem que as missões que elas deram a elas ao longo da vida foram cumpridas, ou que as que ela desejaria cumprir, ou metas, objetivos que ela entende que não serão possíveis, e alguns de fato não são. Né? Isso não é uma questão de a pessoa está desistindo, ou aquela coisa de pensar positivo ao invés de pensar na realidade. Mas é que existem coisas que de fato não podem mais ser realizadas, e isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender a lidar. Quando a pessoa atinge esse nível em que ou ela ou, né? Porque podem ser as duas coisas também, porque são diversos elementos, não é um propósito de vida, às vezes mesmo parecendo ser um, são vários. Então, quando aquela pessoa ela entende que os seus propósitos já estão cumpridos e que os demais não podem ser alcançados, a pessoa passa a lidar bem com a morte. Não que ela a deseje, não que ela a procure, inclusive ela luta contra a morte. Mas deixa de ser um algo assustador, deixa de ser um algo causador de fugas, deixa de ser um algo apavorante. Se torna um algo presente na existência. Um algo que é, de fato, inevitável a qualquer um de nós. Quando nós percebemos a morte de forma tranquila, implica que nós já nos sentimos com missões cumpridas. Por exemplo, os pais que estão vendo seus filhos criados e encaminhados sabem que a ausência vai causar tristeza, mas não causará nenhuma dependência, não faltará nada para a prole. Né? Por exemplo, uma pessoa que desejaria um determinado algo e por questões diversas, ela não pode mais alcançar aquilo. Me fugiu até um exemplo. Me veio um exemplo.
Uma pessoa que gostaria de seguir uma carreira e que por motivos diversos ela não conseguiu seguir essa carreira e ela já não tem mais condições, ou por idade, ou algum problema de saúde, ou aquela carreira ali, enfim, já não é mais como ela como ela pensava que seria, né? Enfim. Então essa pessoa ela passa a buscar novos propósitos existenciais. Ela começa a buscar coisas que a agradem na sua existência, mas ela deixa de ter medo ou pavor, como muitas pessoas têm, da morte. Outras pessoas podem se sentir inúteis, podem se sentir desprezadas e até desprezíveis por diversos motivos, incapazes de alcançar qualquer coisa, fracassadas, incompreendidas principalmente por entenderem-se fracassadas, e às vezes fracassadas de fato. E essas pessoas são as pessoas que podem se tornar suicidas. E por incrível que pareça, nem sempre o suicida é uma pessoa que não teme a morte. O suicida ele pode temer muito a morte, mas em um ápice de extrema coragem, não uma coragem de resultado positivo, mas uma coragem que oferece instrumentos e emoções capazes de fazer a pessoa consumar o fato. Então ela se torna uma suicida, uma pessoa que desejou a morte, tendo medo ou não tendo. A pessoa que comumente perde o medo da morte por entender que os seus propósitos estão cumpridos e que outros não podem ser cumpridos, ela está em paz, ela cumpriu a sua função no mundo, como ela determinou que seria. Ou acreditou, às vezes, que algumas pessoas vão acreditar que tem alguns propósitos que são predestinadas, enfim. No entanto, essas pessoas, elas nunca vão entender que, de fato, cumpriram algo. Porque as crenças, elas sempre vão deixar algum tipo de dúvida. No entanto, quando a pessoa ela se propõe uma missão, cumpre com graça e esmero, ela compreende que a sua existência ela é positiva, ela é boa, mas não é mais essencial que as pessoas ou coisas podem existir sem ela. Então a morte deixa de ser um pavor, deixa de ser um medo. E as pessoas existem bem com elas. Algumas pessoas vão compreender uma mudança muito radical no mundo. Isso hoje é bem comum, algumas pessoas enxergam o mundo com a dinâmica que ele está, como chato, e realmente, né, tem algumas coisas que depois de determinada idade, depois de determinada experiência, as pessoas elas começam a entender que essas coisas são muito fora do que elas estão acostumadas. Então essas pessoas elas vão entender o quê? Que a vida é boa, que devemos gozar, que devemos aproveitar, devemos buscar propósitos, mas o pavor da morte deixa de existir. E, como dito, as pessoas elas entendem que algumas coisas fomentam a necessidade de estar vivo e outras são dignas do oferecimento da própria vida para manter aquilo existindo. Isso é uma coisa que todos nós vamos alcançar em algum momento da vida. Algumas pessoas não, porque às vezes se atrasam um pouco, principalmente quando se ligam a determinadas crenças, sejam religiosas ou não, e isso interfere nas certezas. E é a certeza do propósito criado pela própria pessoa que faz com que ela entenda que as suas metas estão sendo cumpridas, já foram cumpridas, ou que não podem ser alcançadas determinadas metas, determinados objetivos. E isso faz com que a pessoa entenda que a sua existência às vezes passa a ser monótona. É inevitável que o processo biológico
aconteça. Então, a pessoa com um espírito forte, uma pessoa que se movimenta, ela começa a perder o vigor físico. O espírito não envelhece, mas o físico sim. E isso vai matando o espírito aos poucos. E a pessoa começa a entender que não vale a pena ficar sentada. Ela não deseja a morte, mas ela a tem como companheira inevitável e compreende isso com tranquilidade. Compreender a morte como algo inevitável, algo real, algo que pode acontecer a qualquer momento, não é um sinal de fraqueza emocional, não é um sinal de um distúrbio, pelo contrário, isso costuma ser um sinal de extrema sanidade. A pessoa admite a realidade existencial. Ela admite que a morte é inevitável. No entanto, não a deseja, não a fomenta, quer continuar existindo, mas compreende que o fato morte, por ser inevitável, vai acontecer e ela vai tomar isso como algo natural. E como dito, o suicida nem sempre vai não ter o medo da morte, ele pode ter pavor, mas em um momento em que ele se sente absolutamente isolado da realidade, incompreendido, fracassado, triste, ele, em um ato de última coragem, elimina a própria vida. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que quando alguém disser que a morte não é assustadora, não se assustem. Essa pessoa pode ter mais sanidade do que uma pessoa que teme a morte. Então isso tem que ser muito bem analisado. Ok? Grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.